A humanidade está usando os métodos científicos para tentar aprender mais sobre o universo. Mas isso é um pouco, digamos assim, contraditório. Por exemplo, alguns pesquisadores dizem que sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sabemos sobre o leito marinho da Terra. Além disso, temos muito pouco conhecimento sobre a nossa galáxia. Mesmo assim, adoramos pesquisar as galáxias distantes. Em particular, não se sabe muito sobre a misteriosa região do Centro Galáctico. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal Pipa. Hoje queremos falar sobre o centro da nossa galáxia. E aí, você acha interessante? Então, vamos começar. O que é a galáxia? Antes de falarmos sobre os núcleos galácticos, primeiro é preciso saber um pouco mais sobre a galáxia. A galáxia é classificada como o tipo de galáxia espiral barrada. Esse é um tipo de galáxia em que uma longa estrutura de barra composta de estrelas brilhantes percorre quase todo o centro da galáxia, com braços espirais que se estendem para fora da estrutura de barra. Nossa galáxia não contém apenas estrelas, mas também poeira e gás interestelar. A maior parte dessa matéria visível está concentrada em uma superfície de cerca de 185 mil anos-luz de diâmetro, chamado de disco galáctico. É claro que não é de fato uma superfície, mas não é muito mais espessa do que o seu diâmetro. O disco galáctico é cercado por uma esfera chamada halo. É o agrupamento de estrelas velhas e de massa baixa. Algumas das estrelas que formam o halo são independentes, enquanto outras estão agrupadas para formar aglomerados globulares. Então, essa estrutura é completamente cercada por um enorme halo de matéria escura. Esse halo de matéria escura pode ter uma extensão de quase 2 milhões de anos-luz. A identidade da matéria escura é um tema diferente, por isso não vamos abordá-lo nesse vídeo. Em nossa galáxia, a distribuição das estrelas é desigual, sendo os braços em espiral muito mais densos de estrelas do que ao redor do Sol. Como vocês já sabem, nosso sistema solar está localizado na borda do disco galáctico. A densidade das estrelas aumenta à medida que se aproxima do núcleo galáctico. Na parte central da Via Láctea, as estrelas formam um bojo. Essa estrutura é semelhante a uma protuberância, com um raio de aproximadamente 10 mil anos-luz. E a partir desse bojo que gostaríamos de começar nossa viagem para explorar o núcleo galáctico. O centro da galáxia, o centro de tudo. O bojo galáctico é um agrupamento de estrelas no centro da galáxia, onde muitas das estrelas são muito antigas. No bojo, como no halo, há muito tempo não se formam novas estrelas. Em outras palavras, a Via Láctea não é uma galáxia jovem. A massa total do bojo é aproximadamente 10 bilhões de vezes a do Sol. Como mencionei anteriormente, quanto mais perto do núcleo galáctico, mais densa se torna a matéria. A uma distância de cerca de 3.500 anos-luz do centro da galáxia, a massa por parsec cúbico do espaço já é várias vezes superior à do Sol. Esse é um número muito maior do que em nossa área. Se o Sol estivesse localizado naquela área, a estrela mais próxima estaria perto da órbita de Plutão, ou ainda mais próxima. A uma distância de cerca de 700 parsecs do centro da galáxia, começa o disco de gás. À medida que se aproxima muito do centro, a densidade de gás e poeira aumenta, tornando impossível a observação nas faixas de luz visível e ultravioleta. Bem no meio da Via Láctea existe um buraco negro supermassivo cercado por uma massa de gás superaquecido chamado Sagitário A estrela. A massa desse buraco negro supermassivo é de 4,3 milhões de vezes a massa do Sol, e dizem que o raio do seu horizonte de eventos é um pouco menor do que a distância entre o Sol e Mercúrio. A propósito, em comparação com os buracos negros supermassivos no centro de outras galáxias, a da nossa não é tão grande assim. Com base nos dados atuais, o centro da galáxia se parece exatamente com isso. Essas observações também estão de acordo com os valores teóricos mostrados no passado, o que não é tão ruim assim. Mas quanto mais sabemos sobre essa incrível área do centro do universo, mais nos damos conta de que realmente não sabemos nada sobre ela. O que tem de errado com o núcleo da galáxia? Falando resumidamente sobre a formação de estrelas e planetas com base em imagens atuais, esses corpos são criados quando o gás interestelar se condensa.
Por isso, quanto mais gás interestelar tem em uma área, a formação de estrelas prossegue de forma ativa. Pelo menos isso é certo em condições normais. No entanto, o núcleo da galáxia tem condições muito extremas. De acordo com os cálculos, não deve haver nenhuma estrela a alguns parsecs de distância de um buraco negro supermassivo, porque uma tremenda força da maré impede a formação de estrelas. Mas, aparentemente, a natureza quer bagunçar nossos cálculos mais uma vez. Primeiro, notamos que há muitas estrelas gigantes vermelhas idosas perto do núcleo galáctico, mas isso já era esperado. Isso porque essas estrelas podem ter se formado ao mesmo tempo que a Via Láctea, quando os buracos negros supermassivos ainda não existiam, ou eram muito menores do que são agora. No entanto, aqui surge um problema. Surpreendentemente, foi descoberto um grande número de estrelas jovens exatamente na mesma área. No momento, foi observado com sucesso aproximadamente 100 estrelas jovens. Essas são estrelas quentes, as supergigantes azuis e as estrelas Wolf-Rayet, muito maciças e propensas a explosões. Algumas estrelas orbitam muito perto de buracos negros supermassivos. Por exemplo, uma estrela conhecida, a S62, a estrela mais próxima da Sagitário A estrela, pode estar tão perto como apenas 16 unidades astronômicas de um buraco negro supermassivo. Essa distância é a mais próxima do que o periélio de Urano. A S62 dá a volta no buraco negro em menos de 10 anos. Resumindo, esse corpo celeste está se movendo a uma velocidade impressionante de 10% da velocidade da luz. Surpreendentemente, parece que essas estrelas nasceram aproximadamente ao mesmo tempo, há milhões de anos, e nunca mais se formaram. Que fenômenos naturais estranhos aconteceram nesse período? A propósito, recentemente descobrimos que existem 12 buracos negros nas proximidades da Sagitário A estrela. A estimativa é que há muito mais do que isso nessa área, cerca de 20 mil buracos negros. Esses buracos negros provavelmente já foram grandes estrelas, parecidas com a S62. Ou, mais precisamente, acredita-se que seja o que restou após uma explosão de supernova de uma grande estrela. No entanto, até agora não foram identificadas explosões de supernovas no núcleo galáctico. Não existe apenas um buraco negro supermassivo no centro da galáxia. A aproximadamente 200 anos-luz dele, há outro buraco com uma massa apenas 100 mil vezes maior que a do Sol. Ainda não se sabe de onde ele surgiu. Será que poderiam ser os restos do núcleo de uma galáxia anã que a Via Láctea engoliu há milhões de anos? Recentemente, mais um mistério em torno dos núcleos galácticos foi acrescentado à lista. Em 15 de janeiro de 2020, astrônomos da Universidade da Califórnia, Los Angeles, publicaram um artigo na Nature sobre uma descoberta. De acordo com suas palavras, eles descobriram vários objetos ao redor de Sagitário A estrela, que parecem gás, mas se comportam como estrelas. Esses objetos misteriosos orbitam em torno do buraco negro supermassivo em órbitas elípticas alongadas, parecendo compactos na maior parte do tempo. Mas quando se aproximam do buraco negro supermassivo, eles são misteriosamente esticados e deixam de ter a forma esférica. O primeiro objeto desse tipo foi descoberto há muito tempo, em 2005. Esse objeto foi chamado de G1. 7 anos mais tarde, pesquisadores alemães descobriram outro objeto luminoso parecido e simplesmente o chamaram de G2. E no artigo atual foram listados mais 4 objetos estranhos parecidos, chamados de G3, G4, G5 e G6. Essa pesquisa mostra que o que estamos observando não é um caso especial isolado, mas um novo tipo de estrela. Ou então, poderia ser uma nebulosa em vez de uma estrela, ou algo parecido com isso. De acordo com uma teoria dominante, todos os 6 objetos são simplesmente estrelas binárias no processo de fusão. Essas coisas acontecem muito raramente, mas um núcleo galáctico é um verdadeiro país das maravilhas, onde tudo pode acontecer. Quando esse objeto, que parece um beijo, passa ao lado de um buraco negro, parte de sua matéria é retirada. É por isso que eles parecem tão estranhos. E esse com certeza não é o único mistério sobre os núcleos galácticos. Quanto mais os astrônomos estudam, mais mistérios aparecem pelo caminho. Por isso, certamente, faremos outro vídeo sobre novas descobertas daqui a alguns anos. Bom,
Estamos chegando ao final do nosso vídeo de